vou trazer para você 4 dicas super legais. São dicas para composição de tecidos, como você comprar o seu tecido para fazer o trabalho de patchwork ou seu artesanato. Eu sou Gislene de Sacarneló, sou artista plástica e trabalho com vários segmentos. Por 15 anos eu fiquei apenas na pintura, expondo fora do país e dentro do país, sendo curadora, enfim, fazendo muitas exposições. E essa técnica que eu aprendi, que é a técnica clássica, é óleo sobre tela, é a técnica 3D com cores complementares, primeiro, segundo e terceiro plano, eu trouxe para o meu trabalho em tecido. Então eu quero mostrar para você a composição, como que eu faço, te mostrando os tipos de tecidos, a diferença entre o nacional e o importado e como você pode organizar os seus tecidos. Porque a organização faz muita diferença na otimização do trabalho. Se não estiver bem organizado, fácil para você pegar o tecido, para que você enxergue todas as cores, para você fazer uma composição legal, acaba dificultando o trabalho e você não enxergar bem os tecidos, você fala, nossa, eu não vi esse daqui, podia ter posto esse, ficaria melhor. Então a organização é muito importante. Aqui no ateliê, eu tenho várias gavetas, eu tenho 3 gaveteiros, cada um com 5 gavetas, já são 15, e algumas peças maiores ficam no armário dobradas. E essas caixas aqui, até eu tenho mais caixas que eu guardo alguns pedaços que já estão separados para algum projeto. Então eu tenho um hábito e uma sistemática para organizar esses tecidos. E fica bem fácil na hora de fazer a composição, porque eles já estão setorizados. O que é setorização? Você organizar por tipos de tecido e por cores. Por exemplo, essa caixa aqui, eu costumo pôr apenas os linhos e as peças maiores que eu tenho. Aqui eu tenho linhos nacionais, linhos importados, tenho umas estampas amadeiradas, que também ele compõe bem com o linho. E eu gosto de fazer eles sempre dobrados assim, ó, para que eu visualize bem as cores e tudo que eu tenho. Então eu procuro dobrar todos eles no mesmo tamanho, ou proporcional, dando a mesma altura pelo menos, para que quando eu abro a caixa ou quando eu abro a gaveta, eu já visualize tudo que eu tenho. E muitas vezes eu setorizo por cores ou por tipos de tecidos. Então essa é a minha caixa dos pedaços de linhos maiores, nacionais e importados. Aqui eu tenho os pedaços já que estão reservados para fazer os projetos dos tecidos importados. Eu tenho mais caixas, mas eu trouxe só algumas para que vocês vejam como eu organizo. E outra coisa que eu não faço, que eu costumo não fazer, é caixa de retalhos. O que acontece com a caixa de retalhos? É lindo, é muito legal você ir cortando e jogando tudo naquela caixa, mas na hora que você precisa de um retalho, procurar não é legal. Perde muito tempo e muitas vezes você passa pela cor que você quer, por aquele tecido que você gostaria de usar e às vezes nem vê, né? E assim, ele fica com o retalho já dentro da peça. Ah, você vai falar, mas como assim, Gislene? Eu dobro o tecido, vou usando, né? E conforme eu vou cortando o tecido, às vezes eu tenho um recorte circular, em curvas, eu quero tirar aquela tirinha que está torta e tudo que sobra, eu coloco tudo dentro da peça e guardo dentro, ó. Então, quando eu preciso de um retalhinho daquele tecido, ele já está dentro do tecido. Aí, quando acaba o tecido e só fica um retalhinho muito pequeno, eu pego um pedacinho de papel paraná ou um papel mais durinho e enrolo ele, prendo com um alfinetezinho, então ele fica em pezinho junto com os tecidos e eu consigo visualizar até o retalho. Assim eu dispenso a caixa de retalho e fica mais fácil para eu localizar aquele pedaço que eu quero. Outra coisa que eu quero falar também
é sobre o tecido nacional e o tecido importado. Qual é a diferença? A diferença é assim, dependendo da origem do tecido, que nós temos várias origens, né? Europeias, chinesas, norte-americanas, japonesas. Nós temos outros países, eles costumam fazer tecido só de 1,10 m de largura. Enquanto os nossos nacionais, eles costumam ter de 1,40 m até 1,80 m, se for tecido para lençol, bem mais largo. E tudo no tricoline. Agora, a diferença entre eles é a questão dos fios. Pode começar com 100 fios, se for o 100% algodão, pode começar com 100 fios, 150, 180, 200, 220, e assim ele vai subindo a quantidade de fios. Aí quanto maior o número de fios por centímetro quadrado, também muda o valor, né? Porque são tecidos que ficam mais macios, mais fechados, enfim. E os importados normalmente eles têm muito mais fios por centímetro quadrado. E também eu quero falar sobre a diferença entre fio tinto e tecido estampado. Qual é a diferença? O tecido estampado, ele costuma ter avesso. Veja bem, ó, ele tem o avesso igual esse daqui, é um xadrez estampado. Um lado ele é liso e o outro lado tem a estampa. Então, ele costuma ter avesso, que a gente fala. O tecido estampado é confeccionado a peça de tecido e depois estampado por cima e apenas de um lado. Enquanto o fio tinto, ele já é tramado com a linha da cor, que vai ser o tecido todo, tanto avesso quanto direito. Esse é um xadrez também, mas ele é um fio tinto. Então, ele é diferente, ele não tem a estampa de um lado, ele foi já tramado com a linha da cor que é para ser o tecido, por isso ele fica sem avesso, ele fica, tanto faz, o direito e o avesso são iguais. Esse é um outro também, ele é fio tinto também, esse aqui é fio tinto. Esses lisos, a grande maioria deles não tem avesso. Esse aqui é um algodão, que tem uma textura mais rústica e também não tem avesso, e nem esse aqui. Esse aqui já é um linho, é uma cambraia e também não tem avesso. Tem pessoas que, assim, gostam de usar o lado que tem, deixa eu achar um aqui, que tem na orelha, ele tem uns pontinhos, veja bem. Tem pessoas que gostam de usar o pontinho, o lado que está mais altinho dos pontinhos na orelha, outros gostam de usar o lado que está mais baixinho, porque segundo as pessoas falam, a orelha desse lado é mais bonito, o tecido aqui é o direito, ou muitas vezes a estampa da orelha, às vezes vem marcado a fábrica, o nome da fábrica na orelha. E aí você pode usar também aquele lado como o direito, mas você quase não vai perceber a diferença entre direito e avesso. E está tudo certo, fica tudo bem. Pelo menos aqui no nosso trabalho artesanal, e muitas vezes eu até gosto de brincar com a diferença entre avesso e direito e fazer uma composição, fica um degradê muito legal. Deixa eu ver aqui, eu já te mostrei como organizar o tecido. A diferença entre tecido nacional estampado e o fio tinto e o estampado. Já te mostrei essa diferença. Agora eu quero falar também, tem muitas dúvidas no ateliê sobre a composição. Como compor o trabalho. É como eu falei no início do vídeo, eu sou artista plástica, eu trabalho com o 3D, com cores complementares. Então, todo o meu trabalho de tecido, de bordado, eu aplico o trabalho que eu tenho em obra de arte, eu aplico essa técnica, que é o primeiro, segundo e terceiro plano. O que é o primeiro plano? O primeiro plano, eu vou pegar um estojo aqui para dar o exemplo. O primeiro plano sempre é a parte do trabalho que eu enxergo primeiro. Eu bato o olho no trabalho, eu vou ver aquela parte primeiro. O segundo plano é o que vem logo depois. O terceiro plano sempre vai ser o fundo, vai ser algum detalhe que as cores não estão em tanta evidência.
Então aqui eu usei uma composição de estampado, aqui eu só coloquei um maislezinho com detalhes de estampado, um chapéuzinho com bastante iluminação que eu quis chamar a atenção para a boneca. E o segundo plano eu deixei para o carrinho de tecidos e terceiro plano todo o resto. Então, na hora de você compor o seu trabalho, escolha onde você quer chamar mais atenção. Pega aquele tecido que você gosta, aquela estampa que você gosta, põe ele em primeiro plano. Aí as outras composições você sempre vai escolher mais neutro, mais apagadinho, que dê uma harmonia no seu trabalho. Eu sempre falo que a composição tem que ser com cores mais rebaixadas, para que o meu primeiro plano fique mais aceso, que ele chame mais atenção. O restante não precisa chamar atenção. Mas a riqueza do trabalho é quando você bate o olho, vê aquele primeiro plano e aí você começa a procurar os detalhes. Isso é fantástico. A gente coloca tantos detalhes, né, tantas informações no trabalho, só que não é tudo que pode chamar a atenção, apenas um ponto do trabalho é que chama a atenção. Eu vou mostrar aqui, eu trouxe um tecido, por exemplo, esse rosa aqui, olha que tecido bonito, é um floral, sou apaixonada por rosas e essas estampas mais delicadas. Aqui ele combina muito bem se eu coloco um azul aqui, ó. Por que eu colocaria esse azul aqui? Não é tudo rosa? Esse tom de azul mais acinzentado, ele é uma cor complementar desse tom de rosa e fica muito gostoso de olhar. Aqui eu também poderia pôr esse daqui, ó, só que daí ele já se perde a estampa aqui, ó. Agora, se eu colocar essa estampa com esse aqui, olha que gostoso que fica de olhar. Então, você sempre coloca um tecido que chame mais atenção, o restante não pode chamar tanta atenção, só tem que segurar aquele que está em primeiro plano. Entendeu? Então, esse é o meu estilo de trabalho, estilo de composição. Os meus trabalhos de patchwork, boneca de pano, bolsa, colchas, quando eu vou fazer os meus bordados, então eu coloco tudo obra de arte, eu coloco toda a informação sobre uma obra de arte. Então são peças únicas e diferenciadas. E aqui no ateliê eu ensino toda essa composição do começo ao fim, inclusive fazer o projeto. Dificilmente o aluno chega aqui, ele vai falar assim, eu quero fazer esse projeto igualzinho. Nós vamos fazer um estudo do que ele gosta, qual o estilo dele, qual o material que ele tem e nós vamos desenvolver todo o projeto. Às vezes eu tenho uma bolsa que ela tem lá seus 20 por 30 e não comporta para aquela aluna aquele tamanho, ela precisa de uma bolsa maior ou menor, mas naquele mesmo estilo. Então nós trabalhamos sempre com o caderno de projeto, que é importantíssimo ter sempre à mão, e fazer todo o projeto do trabalho e utilizando todo o material que o aluno tem. Assim ficam as peças diferenciadas, únicas e personalizadas. Muito obrigado por você ter ficado até o final do vídeo. Se você está gostando, se inscreva no canal, compartilhe, deixe o seu like. É muito gostoso ter você aqui. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.